Como você reage diante das aflições? Como você reage diante de uma luta, diante de uma dificuldade? Eu sei que tem sido ensinado por aí que, em relação à teologia da prosperidade, à questão também das confissões positivas, que o cristão não passa por dificuldade, o cristão não passa por aflição, mas isso não é bíblico. Sabe, queridos, as lutas chegam, as aflições elas chegam, e nós estamos vivendo um momento em que chegou para todos. A verdade é essa, mas ao invés de tentarmos iludir a nossa mente, ludibriar a nossa mente dizendo que as lutas não existem, não chegam, as lutas são apenas meras ilusões da mente. Que tal enfrentar as provações, as aflições, amados, quando elas chegar? Hoje nós vamos compreender, amados, ou mesmo nós vamos entender o que devemos fazer quando as aflições chegam. A palavra de Deus em João, Evangelho segundo João, capítulo 16, 33, nos diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do próprio Jesus. Essas foram as palavras, vamos dizer assim, palavras de despedidas, de reuniões com os discípulos. Antes dele estar ali, amados, passando pela crucificação, ele reúne os discípulos e ele diz ali, ele dá como se fosse ele fala a respeito do Consolador que viria, ele começa a estar, na verdade, preparando esses discípulos para a sua ausência. E na ausência dele, ele dizia, olha, vai vir o Consolador. Ele começa a dizer, olha, ele ensina também que aquilo que pedir em nome do Pai, se assim crer, será concedido. Ele diz que o Pai nos ama. Essas foram as palavras que antecedem a isso. E por isso, aí ele dá um ponto crucial, o último versículo do capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas, já essas que antecedem a respeito das aflições, para que em mim tenhais paz. Sabe, amados, ele estava dizendo, você vai passar por muitas aflições, mas tenha paz em mim. Aí ele diz para nós o seguinte: no mundo passais por aflições. No mundo, outras versões, passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Quem está dizendo isso, amados, para nós, é o próprio Cristo. Ele esteve em carne aqui sobre esta terra e ele sabe o que é passar por aflição. E aí ele diz para nós da seguinte forma: no mundo tereis aflições, no mundo passais por aflições. E ao invés de nós ficarmos tentando ludibriar a nossa mente, não acontece, não vai chegar na minha casa, não chega. Se chegou a aflição na sua casa, a luta, a dor, amados, o que nós devemos fazer? A palavra que eu trago a você nesta noite é: a confiança em Deus não deve depender das circunstâncias. Quando a luta chegar, quando a aflição chegar, você lembre das palavras de Jesus dizendo: olha, o Pai ama você, olha, o que você pedir será concedido.
olha, eu estou deixando a paz a vocês, não essa paz que o mundo oferece, mas eu estou oferecendo uma paz interior, onde tudo pode estar se abalando, caindo, mas tenha paz em mim, tenha confiança nesta palavra que eu deixei para vocês, tenha confiança. Sabe, queridos, a palavra é: a sua confiança em Deus não deve depender das circunstâncias. Se você está dependendo das circunstâncias, sinto muito, mas você vai naufragar. Mas aprenda a depender de Deus. Não deixe que as situações da vida determinem a sua fé. Pelo contrário, a sua fé em Deus é que deve prevalecer em situações adversas, situações de luta, em enfrentamentos, em aflições. Foi uma situação como esta que o profeta Abacuque escreveu: embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitona sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram pelos pastos e os currais estejam vazios, olha só, eu me alegrarei no Senhor. Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Eu li na Bíblia Viva. Veja só, amados, nunca pergunte: será que Deus me ama? Nunca pergunte, nunca faça essa pergunta: será que Deus me ama? O que está acontecendo comigo? Vou abaixar aqui o áudio, o som do meu celular. Será que Deus me ama? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo tudo isso? Amados, Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo Deus. Mas a sua fé onde está? Em quem você tem confiado? Você está olhando para quê? Você está olhando para quem? Você está focado em quê neste momento? Amados, Deus não perdeu o controle de nada. A sua confiança em Deus não deve depender da circunstância. Não dependa das circunstâncias. A circunstância não deve dirigir o seu caminho, mas é a sua fé em Deus que deve direcionar a sua vida. Não fique questionando: mas será que Deus me ama? Mas por que está acontecendo tudo isso? Por que essa crise? Por que essa situação? Amados, não foque na circunstância. Saiba que você tem um Deus forte, verdadeiro, tremendo na batalha. Saiba disso. A palavra de Deus para nós em Romanos 8, 35, 36 e 38 diz para nós da seguinte forma: quem não pode jamais ocultar de nós o amor de Cristo? Quando estamos em aflição ou em desventura? Quando fomos perseguidos de morte ou destruídos? Será que isso acontece porque Ele não nos ama? E se tivermos fome, ou ficarmos sem dinheiro, ou passarmos por perigos, ou formos ameaçados de morte, será que porque Deus nos desamparou? Não, pois as Escrituras nos dizem que por sua causa precisamos estar prontos a enfrentar a morte a qualquer momento do dia. Somos como ovelhas prontas para serem abatidas no matadouro. Estou convencido
de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 36, 35, 36 a 38, Bíblia Viva. Se nós estamos sofrendo, amados, não é porque Deus não nos ama. Se nós passamos por luta, não é porque Ele esqueceu de nós. Nós sabemos que a humanidade tem trilhado caminhos terríveis. E as aflições chegam tanto para o justo quanto para o injusto. Mas precisamos entender como enfrentar as aflições. O Senhor nos diz: tenha bom ânimo, eu venci. Vou pegar meu copo com água aqui embaixo. Eu venci. Ele está dizendo para nós: tenha bom ânimo, eu venci. Queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Precisamos compreender que Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo Deus e continua no controle. Mas como você tem reagido às aflições da vida? Como você tem reagido à luta que está travada, que está enfrentando? Como você tem reagido em relação a isso, meu amado? Depende de como nós vamos enfrentar a situação. Em segundo lugar, antes de olhar para a aflição, olhe para Deus que pode resolver, que pode solucionar a aflição, que pode dar cabo ao problema. A questão é que nós damos muita ênfase ao tamanho do problema e esquecemos que servimos um Deus ilimitado. E esquecemos que servimos um Deus que é o El Shaddai, possui todo o poder. Amados, antes de olhar para a aflição, olhe para Deus. Amém? O Deus a quem você serve é bem maior que a sua aflição. O Deus que você serve é bem maior que o problema. Pare de colocar limites no poder de Deus, porque o poder dele é ilimitado. Para o que acontece, amados, muitas vezes em meio aos problemas, é que nós esquecemos das intervenções de Deus do passado. Antes de Deus tirar o povo de Israel da escravidão no Egito, o que ocorre, amados? Ele começa a realizar grandes coisas, vista por todos ali no Egito. Deus havia feito coisas tremendas. E após ele, mas o povo esqueceu dos feitos do Senhor ali, amados. E quando eles já estavam a caminho, amados, o que ocorre? Eles se deparam com o Mar Vermelho e aí eles se esquecem de tudo que Deus já havia realizado na vida deles ali no Egito. Eles se esqueceram como Deus fez, amados, enviou as pragas, como Deus fez grandes coisas na vida deles ali. E o que acontece? Diante do Mar Vermelho, Deus faz com que o povo passe em terra seca. Durante a caminhada, amados, o povo novamente esqueceu que Deus havia aberto o Mar Vermelho e voltou a murmurar contra Deus, se esquecendo novamente de tudo aquilo que Deus havia feito. Inclusive agora ter aberto o Mar Vermelho para eles passarem, algo que nunca havia acontecido. Amados, os problemas vieram, surgiram.
as aflições surgiram na alma daquele povo. E quanto mais eles murmuravam, mais ficavam aflitos. Deus, amados, Ele quer que em meio às aflições, nós lembremos dos feitos dEle. Que Ele já realizou em nossas vidas, daquilo que Ele já fez em nossas vidas, daquilo que Ele já proporcionou a nós, amados. Quando vier, amado, as aflições sobre você, lembre-se de que em outras ocasiões Deus já te deu o livramento e poderá fazê-lo novamente. Lembre-se. Em terceiro lugar, amados, não murmure. A murmuração é uma declaração de insatisfação contra Deus. Quando murmuramos, nós estamos dizendo a Deus que não concordamos com Ele, que não aceitamos a forma que Ele está agindo. Quando murmuramos, amados, estamos dizendo a Deus da seguinte forma: eu não concordo. Eu estou insatisfeita com o que o Senhor está fazendo. Deus, amados, Ele quer que nós a cada dia aproximemos-nos dEle. Mas a murmuração vai nos fazer afastar dEle. Os discípulos, quando vê ali o mar em turbulência, eles dizem: o que é o Senhor? Não te importas que pereçamos? A murmuração, além de não resolver o problema, ela agrava o problema. E é uma declaração antecipada de derrota. É isso. Porque você vai enchendo de: não vou conseguir, não vamos dar conta, vamos naufragar. Essa aflição eu conheço, e quando chega aqueles que já conhecem alguém que já passou por algo semelhante e morreu, não deu certo, acabou. Já ouviu isso? Amados, não murmure, tranque a sua boca. A murmuração, além de não resolver o problema, ela só agrava mais o problema. Deus não precisa que você fique enviando indireta para Ele. Sabe? Senhor, eu sei que já fizeste, mas será que vai dar conta dessa vez? Imagina, duvidando do poder de Deus. Eu tenho até uma mensagem aqui no canal, depois você que ainda não assistiu, vá até ela. O céu não está em colapso. O Senhor me deu aquela mensagem, amados, e eu achei tão interessante a forma que Deus nos revelou aquela mensagem, porque o Senhor foi me fazendo lembrar de tudo aquilo que Ele já havia feito na minha vida no passado. Amados, entenda que não é porque você está em crise, porque você está em aflição, porque você tem um problema, que Deus está com problema, que Deus está em aflição e que o céu inteiro está em colapso. Não funciona desse jeito. O Deus soberano, Ele é sobre todas as coisas. O Deus El Shaddai, Ele pode todas as coisas, inclusive dar solução a este momento, a esta luta, a esta aflição específica que você está enfrentando. Você crê nisso? É necessário crer e fechar a boca, não murmurar. Ao invés de ficarmos afirmando, amados, que não vai dar certo, precisamos começar a confiar em Deus, a não murmurar. A murmuração não nos aperfeiçoa. A murmuração não molda o caráter de ninguém. A murmuração
nem sequer nos faz crescer. Não, pelo contrário, a murmuração nos faz ficar, amados, estagnados. A murmuração nos faz parar no meio do caminho, porque nós começamos a duvidar do Deus em quem nós estamos crendo. A murmuração não nos faz crescer. Podemos nos alegrar, sim, fora da zona de conforto, porque, amados, quando nós estamos passando por momento de turbulência, por momento de aflição, pode ter certeza de algo: você está crescendo. Você está crescendo. Você está sofrendo, amados, mudança. Você está sendo moldado pelo oleiro. Você está sendo moldado. Podemos nos alegrar igualmente quando encontramos diante de problema, diante das lutas, porque sabemos que nós estamos passando por um estreito, por um crivo, porque tem algo bem maior e melhor lá na frente, se você crê no Deus Todo-Poderoso. É assim, queridos. Precisamos nos dirigir ao Eterno e dizer: ajuda-nos, eu preciso de Ti, eu realmente não dou conta sozinho. Ajuda-nos a ser paciente. Romanos 5, 3 e 4, não é mesmo? E a paciência desenvolve em nós o quê? A força do caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus, cada vez mais que a utilizamos, até que finalmente a esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Bíblia Viva. Amados, olhe para o Eterno. Diante da aflição, olhe para o Eterno e não murmure, mas entenda que o que Ele está fazendo é bem maior. A aflição está aqui agora, no momento, mas eu sei que o Senhor tem algo reservado para mim lá na frente. Em quarto lugar, amados, ouça a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Em muitas situações nós ficamos tão preocupados em murmurar, tão preocupados com o que não deu certo, com a estatística, não é mesmo? Que deu tudo errado, com a probabilidade que tudo encaminha para o não. Sabe, amados, pare, ouça a voz de Deus, através da sua palavra. O que a palavra está dizendo para nós? Você terá aflição no mundo, mas tenha paz em seu coração, porque eu já venci. Tenha paz em seu coração, sinta-se seguro em mim, porque eu já venci. Em muitas situações as pessoas estão, amados, acostumados a estar presa à murmuração, presa ao que não deu certo, presas a especulações sobre os problemas, não é mesmo? Sobre as probabilidades da vida, mas elas não são capazes de parar e ouvir a voz de Deus. Pare e ouça a voz de Deus. Com histeria, em pânico, você, em meio ao nervosismo, jamais vai conseguir ouvir a voz de Deus. Mas você precisa ficar quieto. Acalma o teu coração. Fique quietinho e ouça a voz de Deus. Porque o pânico, o nervosismo, não nos levará a ouvir a voz de Deus. Foi assim muitas vezes na relação de Deus com o povo dele no passado, não é mesmo? Nos momentos em que nós mais precisamos ficar quietos, aí resolve abrir a boca.
É assim que casamentos se desfazem. É assim, amados, que você perde muitas vezes um grande negócio. Porque abre muita boca, porque fala demais, e às vezes na hora errada, e às vezes no momento em que era para ficar quietinho. Aprenda a ficar quieto e ouvir a voz de Deus. Espere a ação de Deus. O salmista diz no Salmo 40, versículo 1: esperei confiantemente no Senhor. Ainda diz o salmista no 46, 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Será que não é hora de você ficar quieto? Será que não é hora de você parar de murmurar? Será que não é hora de você calar a boca e dizer: eu vou confiar, eu vou esperar? Eu sei que há muitas especulações, queridos, diante da situação que nós estamos enfrentando. Há muitas especulações em relação a tudo isso, mas eu prefiro confiar na palavra. Eu prefiro confiar na voz do Eterno. Eu prefiro confiar no especialista maior em aflição. Aquele que suportou a morte de cruz. Aquele que nos ama e está disposto a nos ajudar. Mas você está disposto a calar a boca, a ficar quieto? Senhor, eu creio. Por mais que todas as probabilidades, por mais que todas as situações estão me dizendo ao contrário, mas eu creio em Ti. Opte por crer no Senhor. Opte por estar agarrado nele. Quando ele percebeu, amados, que Lá, amados, no Salmo 46, versículo 10, quando o salmista ele percebe que ele precisava depender do Senhor. Quando ele percebeu isso, queridos, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando o salmista no Salmo 23, isso é muito lindo, quando ele diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Queridos, você acha que é uma escrita, simplesmente uma escrita poética? Mas o salmista passou por aflição. Tanto no Salmo 23, o 46, o 41, os salmistas estavam passando por momentos de aflições, mas, amados, perseveraram, estiveram firmes ali na presença do Altíssimo. Eu sei que por alguns momentos, houve o vacilar ali, mas volta a confiar. É assim, queridos, é dessa forma. Sabe, amados, quando você está em um momento de aflição, você vai entrando num desgaste, um nervosismo, vai ficando tão abalado com aquilo e você vai ficando cego, vai ficando tapado. Mas fulano é tão inteligente, como tomou essa atitude? Fulano parecia ser tão sábio, como reagiu desta forma? É porque o desespero, é porque a aflição leva as pessoas a tomar atitudes erradas. Por isso eu digo a você neste momento, queridos, pare, ouça a voz de Deus. Amém? Pare e ouça o Senhor. Talvez você está pensando que já ia naufragar. Talvez você está pensando que já estava tudo perdido. Mas esta palavra é para
reerguer a sua fé. A palavra nos diz, amados, Jesus Cristo nos dizendo, tenha bom ânimo. É esta palavra para você. É esta palavra para mim, nesta noite, nesta quarta-feira. Tenha bom ânimo. O Senhor já venceu. Aleluia. Queremos, amados, lembrar aqui a você que o amor de Deus é real. Ele é real. Nunca duvide do amor de Deus. O amor de Deus por mim e por você é incondicional. Ele te amará em todas as circunstâncias. Não duvide do amor de Deus. Nunca duvide do poder de Deus. Pare de murmurar, feche a sua boca. Nunca murmure diante de Deus, porque você está, amados, duvidando do poder da ação dele. Nunca murmure diante daquilo que Deus, nunca duvide daquilo que Deus pode fazer. Sempre ouça a voz de Deus. Sempre ouça o que Ele está falando, através da sua palavra, usando pessoas para falar, amados, em circunstância que você diria, como? Lembre-se sempre, Deus muitas vezes permite que passemos por tribulações, por aflições, por perigo, por espada, como diz Romanos 5, não é mesmo? Ele permite, queridos, mas será que é para nos deixar para baixo? Será que é para mostrar que somos derrotados? Será que é para mostrar que realmente eu não me importo com você? Não, queridos. Ele jamais permitirá que passemos por aflições, passemos por lutas por obra do acaso. É para que a sua glória e o seu poder se manifeste em nossa fraqueza. Tenha bom ânimo. Em nome de Jesus, levante. Em meio a esta luta, em meio a esta aflição, levante a sua cabeça. Como você reage diante das aflições? Precisamos reagir desta forma. Amém? Confiança em Deus. Não depender da circunstância. Antes de olhar para a aflição, olhar para Deus. Não murmurar, fechar a boca. E, por último, ouvir a voz de Deus. Ficar quieto e ouvir a voz de Deus. Nós queremos orar neste momento. Pedir que o Eterno venha sobre nossas vidas. Ilumine em nome de Jesus. Pai, neste momento eu quero orar com cada pessoa que esteve conosco até o final assistindo esta ministração. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada coração. Eu sei que a aflição, ó Deus, enfrentada por esta pessoa, eu sei que a luta, a crise que esta pessoa está enfrentando, lá no íntimo, ó Deus, ela tem perdido a força, ela tem perdido o ânimo, mas em nome de Jesus, venha restaurando, venha operando sobre este coração, venha levantando, ó Pai, esta pessoa. Eu sei que muitos estão aí assistindo, deitados neste momento, ó Pai, porque estão tão para baixo, estão tão desanimados, estão tão aflitos, com a alma aflita, com o coração abatido, mas em nome de Jesus, vá em direção a esta pessoa, levante, ó Pai, esta pessoa,
pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, possa cada dia tocar sobre este coração. Eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor tem um plano maior para nós, eu sei que o Senhor, ó Pai, deseja que os teus servos a cada dia estejam mais próximos de Ti. E se for por meio da luta, da aflição, glória a Deus por isso. Mas em tudo, ó Pai, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado, engrandecido seja o Teu nome para sempre. Amém? Deus abençoe a sua vida. Erga a cabeça. Não permita que a circunstância leve, toque, mostre para você como deve ser. Mas caminhe pela palavra. Pare e ouça a voz do Todo-Poderoso. Deus abençoe.